A paz de Deus, irmãos. Quando os médicos cobriram meu corpo com um lençol, todos achavam que era o fim. Meu coração havia parado, e por quase uma hora eu já não estava mais aqui. O relógio do corredor fazia um tic-tac que parecia zombar de quem esperava por um milagre. A luz fria do hospital não tremia. Quem tremia era a voz de um residente que não conseguia terminar a frase: hora do óbito. Naquele quarto, o silêncio era tão denso que dava para ouvir o esfregar das luvas, o arrastar do suporte de soro, o suspirar pesado de quem já tinha lutado tudo que sabia. Eu não via, não falava, não me mexia. O lençol encostou no meu rosto como uma fronteira. E ainda assim, naquele limite onde os olhos do homem param, a mão de Deus começa. Sabe, irmãos, me conta nos comentários. Vou ler e orar por você. Houve um corte, não de bisturi, mas de realidade. Enquanto meu corpo estava imóvel, algo em mim ainda ouvia. Não era barulho de máquina, nem passos pela azulejada do corredor. Era um clamor que atravessava camadas de distância e de noite. Uma voz conhecida, embebida de choro, mas erguida por uma fé que eu aprendi a respeitar desde menina. Senhor, devolve minha filha para mim. Essa frase não tinha arranjo de orquestra, não tinha microfone, não saiu de púlpito nenhum naquela hora, mas chegou como palavra pregada dentro de mim. Eu reconheci o timbre. Era minha mãe. Na outra ponta da cidade, sem saber de relatório, sem ver sirene, sem entender o motivo, Deus visitou o coração dela. Ela sempre foi dessas que guardam a meia hora de oração como quem guarda a casa limpa, vela acesa por dentro. Naquela madrugada, antes que o telefone parasse de tocar, ela acordou sobressaltada. O quarto humilde, a cortina fina balançando com a brisa, um relógio antigo marcando, implacável, 3h17. Ora pela tua filha agora. Foi o que ela sentiu. E quando minha mãe sente, ela não negocia. Dobrou os joelhos, caprichou em 2 almofadas para os joelhos cansados, ajeitou o véu sobre os cabelos e começou um movimento de oração sozinha no escuro, como quem abre a casa de oração dentro do quarto. Meu Deus, o Senhor que conhece a minha casa, o Senhor que tem promessa na vida da minha filha, se ainda há fôlego nela, sopra de novo. Lá no hospital, 2 enfermeiros conferiam números e assinalavam em prancheta. A conversa deles sussurrada parecia se perder no sanfona das portas automáticas. Um deles suspirou: fizemos tudo. Outro respondeu: agora é com a família e com Deus. Palavras ditas por costume, talvez. Mas Deus não trabalha por costume, trabalha por misericórdia. E a misericórdia se moveu. Eu, que estava sob lençol, ouvi, não com o ouvido de carne, mas com aquela audição que a alma tem quando Deus resolve falar sem microfone. Primeiro, um canto muito simples, tão simples que parecia hino de culto de jovens, no tom que a mocidade puxa quando a orquestra ainda está afinando. O refrão não era do inário, mas o espírito era igual. Vida volta, promessa fica de pé. E junto do canto, a voz da minha mãe, insistente, conversando com Deus com a intimidade de quem já abasteceu muitas vezes a obra da piedade com suas pequenas moedas e o tanque do batismo com suas grandes lágrimas. Senhor, o Senhor me emprestou essa filha. Se for do teu querer, dá mais tempo, só mais uma oportunidade, e nós vamos te servir com verdade. O Senhor é quem dá e quem toma, mas se tiver fôlego, sopra de novo. Eu me vi criança por um segundo, rodando a saia no átrio da casa de oração, sentindo o cheiro de madeira dos bancos e café coado na cozinha de casa, que sempre esperava a gente após o santo culto. Lembrei do cooperador atendendo o culto no nosso comum local, da organista timidamente procurando o tom, do ancião levantando a Bíblia e dizendo: houve silêncio, mas Deus falou. Naquela lembrança, as palavras vieram como se tivessem saído do púlpito em direção à minha fronteira de lençol. A vitória veio no tempo de Deus. E eu pensei, se é que se pensa onde eu estava, que Deus escreve promessas onde o fogo e a morte não alcançam. A mão da minha mãe apertava o lenço, encharcando de lágrimas. Entre soluços, ela citou trechos de hinos que embalavam nossa casa nas noites de prova. Se a tribulação te cerca, confia. Eu sentia o fio dessa oração costurando distância, como quem costura pano velho com linha forte.
Ela insistiu: Senhor, não tenho mérito. Mas a tua palavra não volta vazia. Se o Senhor trouxe a minha filha a este mundo, e se houver de ser para a tua glória, confirma. Sopra, move o que os homens chamam de impossível. Se for o teu querer, traz de volta. Foi nessa dobra da madrugada que o que era impossível começou a ranger. O monitor, que estava quieto, riscou um pico. Ninguém viu na mesma hora, porque o foco já tinha ido embora para outras urgências do plantão. O ar frio ganhou uma mudança quase imperceptível. Como quando a porta do templo abre e entra mais um irmão para a oração de começo. Dentro do meu peito, onde não havia ritmo, uma luz começou a pulsar. Eu descrevo como luz, porque não sei falar do que os olhos não veem. E junto dessa luz, de novo a voz: Filha, ainda não é a hora. No quarto, 2 passos apressados, o arrastar de um suporte metálico, o lençol sendo puxado com surpresa. Espera, espera, disse uma enfermeira. Doutor, olha isso. O médico que tinha registrado a última linha se aproximou com aquela cautela de quem calcula o que não se calcula. Pousou a mão na minha testa, como quem confere febre, mas era a vida que ele estava sentindo. Isso é, e ele não terminou. Não precisava terminar. O monitor cantou um compasso mais alto, como o oboé que entra na hora certa. A vida, que para os relatórios tinha saído, ensaiava retorno. Na casa da minha mãe, o relógio seguia. Ela, no chão. Ergueu um clamor mais agudo, daqueles que só saem quando a alma entende que chegou à esquina de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, se é teu querer, devolve. E dá força para honrarmos tua promessa. Ela ficou em silêncio um instante. E nesse silêncio, Deus falou. Não com voz de trovão, mas com paz que baixa e faz a mão parar de tremer. Minha mãe sentiu de abrir o inário na memória e cantar baixinho um hino que fala de vento e de sopro. E quando o sopro é de Deus, o que é cinza vira brasa, e o que é pulso fraco vira compasso. Os médicos correram. Compressão voltou. Tem atividade elétrica. Chama a equipe. Eu não sei o que escreveram. Sei o que senti. Uma presença macia, firme, maior do que o hospital, maior do que a cidade, maior do que o medo. Era a mesma presença que eu já tinha reconhecido muitas vezes quando a palavra saía do púlpito e pegava minha mão na ponta do banco. Filha, eu te conheço. E de repente, como quem sobe do fundo de uma piscina e arrebenta a superfície para respirar, eu ouvi, com estes ouvidos que Deus devolveu, o meu nome. Não foi o médico, não foi a enfermeira. Foi a minha mãe, distante, mas presente. Minha filha. Eu quis responder. A voz não saía, mas o coração, que por tanto tempo tinha ficado em silêncio, deu um passo à frente, como quem diz: eis-me aqui. E alguma coisa em mim sorriu. Eu não vi o rosto da minha mãe, mas vi nitidamente as marcas dos joelhos dela num tapete velho, o véu escorregando um pouco para a testa, e as mãos erguidas, simples, puras, sem argumento, só fé. Deus confirmou, ela disse, sozinha no quarto, sem imaginar o que os monitores gritavam no hospital. E Deus, que ama costurar pontas de oração com o nó cego, alinhavou céu e terra. A equipe me cercou. Impossível, murmurou alguém. Mas impossível é só o nome que o homem dá para aquilo que Deus ainda não assinou. Eu não abri os olhos naquele exato segundo. Estava no meio do caminho entre o que eu já vou contar e o que ainda não. Mas o lençol desceu do meu rosto e o ar encontrou a minha pele como o vento que passa no átrio numa tarde quente de domingo. Quando a Irmandade está saindo do culto de jovens e a orquestra ainda guarda os instrumentos na casinha de música. Foi assim que a madrugada ganhou o cheiro de manhã. Com muito temor, veio relatar esta obra. Não para fazer barulho onde Deus pediu silêncio, mas para que alguém que hoje atravessa o corredor do impossível saiba que há uma porta que não fecha, a oração. Naquela hora, Deus tomou a minha mãe, em linguagem de clamor, e eu, que já não pertencia a relógio nenhum, fui alcançada por uma promessa que não pega fogo, não apaga, não se rasga com lençol. A vitória não veio porque eu merecia.
Veio porque Deus teve misericórdia e escolheu ouvir a súplica de uma serva que aprendeu, na casa de oração, que o céu se abre quando o joelho desce. Dias antes de tudo, minha vida corria no compasso das urgências. Acordava cedo com o barulho do ônibus freando na esquina e o cheiro de café passando na cozinha. Tinha serviço de escritório na parte da manhã, almoço apressado, tarefas de casa, e quando via, já era hora de preparar o dia seguinte. Eu não vivia afastada. Ao contrário, estava sempre na casa de oração aos domingos, e quando dava, na reunião de jovens e menores. Mas o coração vivia comprido, como quem anda rápido demais e deixa a alma 2 passos atrás. Deus, na sua bondade, já me guardava em cada travessia, mas eu, tonta de compromissos, nem sempre percebia. Minha mãe, diferente de mim, conhecia os ritmos do céu. Ela dizia que a meia hora de oração no banco, antes do santo culto, era a melhor escola. Eu a via sentar na ponta do banco, véu bem posto, mãos sempre apoiadas no inário, olhos fechados num silêncio que falava alto. Filha, Deus visita quem o espera. Ela repetia, sem pressão, mas com aquela certeza que não treme com o vento. A casa dela tinha um canto de oração, um tapete gasto, uma cadeirinha baixa e um caderninho onde ela anotava nomes para interceder. A Irmandade, os doentes, os jovens e sempre, o meu nome dobrado 2 vezes. Nos dias comuns, eu passava na casa dela depois do trabalho. Havia uma mesa com toalha florida e pão fresco, e no fogão a chaleira chiando. Minha mãe não sabia fazer sermão, sabia ouvir. E ouvindo, ia regando minhas queixas com frases tiradas da palavra que saía do púlpito no último culto. O cooperador atendeu o culto falando de confiança. Ela comentava. O ancião trouxe palavra de consolo. Disse que Deus conhece os corredores do hospital. Na época, eu nem imaginava que aquele corredor me esperava. Eu sorria, agradecia o lanche, corria para casa com uma sensação boa de filha cuidada. E nem tanto deixando para amanhã promessas que pediam hoje. Tínhamos uma família simples, unida. Nos dias de ceia do Senhor, a gente se organizava para chegar cedo e sentar perto da orquestra, onde o som das cordas me atravessava a pele como o sol da manhã. Eu gostava de observar a organista procurando o tom, o encarregado de orquestra recolhendo os papéis com carinho, os músicos afinando pacientemente. A Irmandade cantava um hino que sempre me quebrantava, e às vezes, no meio do canto, eu sentia um arrepio que pedia mais entrega. Mas a cabeça corria para os boletos, para as planilhas, para as mensagens não respondidas. Depois eu acerto meu passo, eu pensava. E assim eu atravessava os domingos, abençoada e ao mesmo tempo distraída. Minha mãe não cobrava promessa, ela regava a semente. Às terças-feiras, quando tinha reunião de oração cedo, lá estava ela. Se alguém precisava de visita, ela ia, nem que fosse só para cantar um hino baixinho junto da enfermidade alheia. Com as irmãs da obra da piedade, ajudava discretamente, sempre dizendo: tudo é para a honra e glória de Deus. Às vezes, quando eu chegava apressada para o culto e me sentava ainda ajeitando a bolsa, ela me lançava um olhar doce, e era como se dissesse: respira, filha, ele está aqui. Eu respirava, mas logo depois o relógio da semana me puxava de volta. Lembro de uma tarde chuvosa. Não abro lembrança para fazer suspense, mas porque foi a última tarde na casa dela antes da prova. A chuva batia no telhado e o cheiro de roupa recém-passada se misturava com o de café. Sentamos no chão, ela mostrou um bordado que nunca terminava e falou de um hino que dizia que Deus abre caminho onde parece não ter. Eu respondi com um amém tímido, porque estava com a cabeça no e-mail que eu precisava enviar. Ela, com aquele cuidado de mãe que não invade, apenas acrescentou: filha, Deus tem promessa na tua vida. Não deixe o barulho de fora abafar a música de dentro. Guardei a frase como quem guarda um papel no fundo da bolsa e esquece por semanas. Havia, sim, paz na nossa casa. Não paz sem luta, mas paz de quem sabe onde colocar as lutas. À noite, quando eu deitava, às vezes ouvia minha mãe cantarolar baixinho um trecho de hino enquanto lavava a louça. Aquela melodia simples ia me embalando, e eu pensava:
Quando eu tiver mais tempo, vou buscar mais, vou ajudar mais, vou me firmar melhor. O quando era a muleta das minhas intenções. E Deus, paciente, me cercando com livramentos que eu nem via. Um ônibus que atrasa, um tropeço que não vira queda, um mal-estar que passa com um copo d'água. A bondade dele correndo à frente, sem pedir recibo. Na escola dominical para as crianças, a nossa reunião de jovens e menores, eu cresci. Minha mãe me levava segurando minha mão, e eu olhava o átrio brilhando de sol, o porteiro sorrindo, a irmandade chegando com guarda-chuva nos dias de chuva, a reverência antes da oração. Eu aprendi cedo a não correr no átrio, a respeitar o púlpito, a tirar o chapéu do coração quando a palavra saía. E ainda assim, a vida adulta foi me encolhendo o espaço de joelho. Eu não deixei de crer, deixei de parar. E onde não se para, às vezes, não se escuta. A rotina seguia. Trabalho, ônibus, panela, mensagem de voz. Uma corrida para pegar o santo culto a tempo. Em noites quando a busca de dons era anunciada, eu me alegrava com os irmãos sendo tomados em linguagem. Via jovens com os olhos brilhando de promessa, e sentia uma pontinha de saudade de um lugar do qual eu me afastei, sem sair. Em casa, a Bíblia ficava aberta em salmos, e minha mãe dizia que a palavra aberta ilumina a casa. Filha, a gente não sabe o dia nem a hora, mas Deus sabe o endereço da gente. Era a frase de quem confia, sem teatro. Eu abraçava, concordava e corria de novo. Quando a prova começou a se desenhar, eu não percebi. Foi sutil, cansaço acumulado, uma tontura aqui, uma falta de ar ali, uma noite sem sono. É estresse, eu dizia. Tomei chá, tomei coragem e segui. Minha mãe olhou de lado em 2 jantares e sugeriu uma consulta. Eu respondi que marcaria na semana seguinte. A semana seguinte nunca chegava. Deus, porém, na sua misericórdia, já estava mexendo nas peças invisíveis. Um médico escalado, uma equipe habilidosa, uma ambulância que saberia o caminho da minha rua e, o mais importante, uma mãe treinada em oração para acordar na hora exata. Nos dias bons, eu e minha mãe saíamos a pé até a praça, pegando vento de fim de tarde. Ela me contava das irmãs idosas que precisavam de companhia, dos jovens que tinham sido visitados, das crianças novas na comum que estavam aprendendo os primeiros hinos. Eu desfrutava daquela conversa como quem molha os pés no riacho, mas não mergulha. Eu amava a casa de oração, amava a irmandade, amava aquele modo simples de viver. Faltava-me, contudo, a inteireza de quem para o relógio interno, para alinhar o passo com Deus. Havia também pequenas alegrias. Pão de queijo no forno aos sábados, roupa de culto passada com carinho, o véu dobrado dentro de um saquinho de renda, a sandália que só se usava no domingo, o cheiro de madeira envernizada dos bancos, era quase um perfume que morava na memória. Quando a orquestra atacava um hino mais firme, eu sentia o peito arrumar postura. E na hora da palavra, quando o ancião abria a escritura, eu recebia consolo. Deus sabe o que faz. E eu dizia no íntimo, eu sei. Depois, voltava o turbilhão. Digo isso, irmãos, para que entendam o contraste. Deus, na sua fidelidade, já me preparava. Minha mãe, na sua constância, já intercedia. Eu, na minha pressa, já perdia nuances. Mas a misericórdia de Deus é maior que a nossa distração. Ele foi me cercando de lembranças da infância, de cantos do culto de jovens, de frases da palavra que ficou ecoando pela semana. Sem que eu percebesse, ele estava me chamando de volta, para o passo certo. E quando chegou o dia do acontecimento, parece duro dizer, mas foi amor. Amor que corrige rota, que dá novo tempo, que faz a gente lembrar onde é o nosso lugar no banco, de véu no cabelo e joelho no chão. Naquela noite derradeira antes da prova, minha mãe fechou a casa mais cedo, apagou as luzes, deixou uma lâmpada baixa na cozinha, deu boa noite para mim com um beijo na testa. Antes de ir para o quarto dela, parou um instante e disse, sem drama, filha, Deus cuida de nós, dorme em paz. Eu deitei com essa bênção simples pousada sobre mim, como quem cobre o corpo com um lençol limpo. Não sabia que logo adiante, outro lençol me cobriria num quarto frio. Deus sabia, e já tinha decidido que o lençol de morte não teria a última palavra. A noite começou comum,
dessas em que a cidade se aquieta devagar. Eu tinha lavado a louça, separado a roupa do santo culto de domingo, deixado o véu dobrado dentro do saquinho de renda. O relógio da cozinha marcava 22h38, quando apaguei as luzes e deitei. O corpo pedia descanso, mas a mente ainda corria nos compromissos da semana. Lá fora, um cachorro latiu 2 vezes, e o silêncio veio grosso. Peguei no sono com a janela entreaberta, deixando entrar um sopro de ar frio e o cheiro da terra úmida do quintal. Foi no miolo da madrugada que acordei com sede. A lâmpada amarela do corredor acendeu fraca, e piso gelado arrepiou a planta do pé. Caminhei até o banheiro, o azulejo antigo refletindo minha sombra torta. Senti uma tontura miúda, como se o chão tivesse dado um passo para trás. É só fraqueza, pensei. Abri a torneira, deixei a água correr sobre os pulsos para enganar o calor que subia. A falta de ar chegou sem pedir licença. Primeiro uma pressão no peito, depois um vazio, como se alguém tivesse fechado um zíper por dentro. Apoiei a mão no azulejo para não cair. O espelho devolveu um rosto pálido, olhos procurando foco. Lembrei da fala da minha mãe. Marca consulta. A frase veio tarde demais. Tudo ficou muito silencioso. O segundo seguinte se alongou como se alguém tivesse puxado a borracha do tempo. O banheiro girou pelo canto da visão, escurecendo. Tentei chamar, mas a voz ficou presa. Um zunido tomou os ouvidos e as pernas cederam. O copo que eu segurava bateu no chão primeiro, espalhando água que correu rápida para o ralinho. Eu caí devagar e, ainda no trajeto, o mundo apagou. Meu irmão Paulo estava dormindo no sofá naquela semana. Tinha vindo ficar uns dias comigo para reformar um portão no quintal e de quebra fazer companhia. Ele acordou com o som seco do copo e o leve estalo do meu corpo contra o azulejo. Mana, sua voz veio cheia de sono, mas o susto desembaraçou os pés. Correu pelo corredor e me encontrou caída, os olhos abertos para um lugar que ele não via. Não, não, repetiu, tentando me erguer. Tocou meu pescoço, procurando pulso. Não achou. Tocou meu rosto, chamando pelo meu nome. Mana, volta. O medo tem um jeito de organizar decisões. Ele pegou o telefone com uma mão e com a outra tentou inclinar minha cabeça, como lembrava de ter visto num vídeo de primeiros socorros. O 192 atendeu. Do outro lado, uma voz treinada fez perguntas objetivas. Está respirando? Tem pulso? Paulo, já com os joelhos molhados da água do chão, respondeu entrecortado. Não, não sinto. Vamos iniciar manobras. Coloque-a no chão, firme. Entrelace as mãos, braços estendidos. Compressões no centro do peito, ritmo constante. O coração do meu irmão disparou, mas ele obedeceu. O som que se ouviu então não foi de máquina. Foi de mãos desesperadas encontrando o compasso, ensinando ao peito um ritmo que ele tinha esquecido. Enquanto isso, a vizinha Dona Lourdes, crente antiga que conhecia a nossa família, percebeu luz acesa e passos. Abriu o portãozinho dela, entrou batendo na porta. Tá tudo bem? Paulo gritou. Chama socorro. Ela caiu. A vizinha, antes de voltar à rua, lançou Meu Deus, tem misericórdia, que soou como flecha. O relógio da sala marcava 13h05 quando a rua começou a acordar. As sirenes vieram cortando o bairro como navalha no pano. O azul e o vermelho dos giros iluminaram as fachadas, acenderam as janelas dos curiosos. A ambulância parou atravessada. 2 socorristas saltaram com mala de emergência e monitor. O cheiro de álcool invadiu a casa, junto com o som grave da voz de comando. Abre espaço. Qual o nome dela? Quanto tempo inconsciente? Paulo, com os braços tremendo, cedeu lugar. Um dos profissionais aproximou o desfibrilador. Outro fixou adesivos no meu peito. O monitor fez um traço que parecia uma corda frouxa. Parada cardiorrespiratória, disse o mais velho, e a frase caiu como pedra no azulejo. Eles começaram ali o que depois virou um relatório. Vias aéreas, acesso, adrenalina. Ritmo chocável? Perguntou um. Aguarda, respondeu o outro, olhando o traço. O relógio correu com passos diferentes para cada um. Para o socorrista, era questão de protocolo. Para o meu irmão, era a fronteira entre um mundo e outro. Ele tentava orar por dentro,
lembrando do pouco que sabia. Jesus ajuda! Jesus ajuda! Dona Lourdes, no portão, segurava o véu com uma mão e o terço de chaves com a outra, não usando chave nenhuma, só uma fé antiga que conhece atalhos. O transporte foi decidido com urgência. Me prenderam na maca rígida, imobilizaram o pescoço, carregaram pelo corredor estreito. O ar da madrugada bateu no meu rosto, frio como um aviso. O céu, distante, mantinha umas poucas estrelas, e a rua tinha cheiro de madrugada e gasolina. Paulo entrou na ambulância, sentando no banco lateral, o olhar preso nos meus dedos que não respondiam. Vamos mantendo compressões, disse a socorrista, e a ambulância rasgou as esquinas com um uivo que acorda culpas e promessas nas casas por onde passa. Por dentro, eu estava fora. Não havia dor, nem barulho de frenagem, nem a oscilação do veículo. Se havia algo, era uma distância sem medidas, um corredor comprido sem paredes. Eu não descrevo aqui o que pertencerá à parte do milagre. Descrevo o vazio daquele momento, a ausência de peso, de relógio, de urgência. Enquanto eles brigavam com o tempo, eu não tinha tempo nenhum. No pronto atendimento, a recepção dormida virou correria. Choveram perguntas, idade, alergias, comorbidades, medicações. Um plantonista de olhar cansado recebeu a maca, acompanhando os monitores com a mão na têmpora. Quantos minutos de manobra? 14, desde o atendimento. O médico inclinou o rosto, quase num gesto de reverência à luta alheia, e afirmou: vamos até o protocolo determinar. E o protocolo é uma palavra fria, mas carrega no avesso histórias de insistência. Ali, naquele cubo de luz branca, o ambiente ficou outro. O som do desfibrilador, os comandos curtos, o abre e fecha de gavetas metálicas, a cama que range. A temperatura era de geladeira, para atrasar a morte. O relógio na parede marcava 3h29, quando o primeiro choque foi decidido. Afastem. O corpo arqueou. Uma dança involuntária guiada por eletricidade. O monitor respondeu com teimosia. Uma linha que não aprendia o desenho. Segue com pressão. Uma enfermeira prendeu o cabelo. Outra secou o suor da testa com a manga uniforme. Foram mais tentativas, como quem insiste num hino, quando a orquestra ainda não acha o tom. Enquanto isso, em casa, o telefone da minha mãe vibrava mudo na mesinha. Ela não atendeu. Deus não precisou de telefone. O que ele fez com ela, eu já contei na parte em que o céu falou primeiro do que os homens. Aqui, onde os homens estavam, o cansaço fazia sombra na testa. Paulo, do lado de fora, andava de um lado para o outro, esbarrou num banco, pediu licença, apoiou as mãos nas pernas e baixou a cabeça. Lembrou da minha mãe com o véu e, pensando nela, ele mesmo sussurrou: Senhor, eu não sei orar bonito, mas ouve a oração da mãe. A equipe se olhou sem palavras. Havia um pacto silencioso de continuar mais um pouco. Mais 2 ciclos, disse o médico, e ninguém contestou. Houve silêncio entre cada comando, e nesse silêncio, Deus preparava a resposta. Foram 14 minutos sem vida antes da ambulância, e mais tempo ali entre soro, choque e compressão. O número final quem registrou foi o plantonista, mas o que interessa para a eternidade é que o tempo de Deus não se mede assim. Quando a decisão de encerrar se aproximou, o ambiente ficou pesado, como sala depois de culto quando ninguém quer ir embora, mas a porta precisa fechar. Hora do óbito. A frase começou. Alguém esticou o lençol que espera. Uma caneta foi destampada. As luvas fizeram som de borracha. E foi nesse intervalo e sem beleza que a oração da minha mãe cruzou a cidade. Enquanto meu corpo estava imóvel, algo em mim ainda ouvia. E o fio desse ouvir vinha justamente do joelho dobrado a quilômetros dali. A cena, contada agora com calma, é cortante. O lençol aproxima-se do rosto. A mão do médico paira antes da assinatura. O relógio marca 3h47. Na rua, a madrugada prende o fôlego. Dentro, o frio faz acordo com a desistência, mas a mesa de Deus não tem gavetas vazias, e aquilo que parecia desenhado ganhou uma vírgula.
O traço do monitor, que insistia na horizontalidade, riscou um dente. Pequenino, quase desimportante. Uma enfermeira franziu a testa. Doutor. Ele olhou. Não acreditou no primeiro olhar. Olhou de novo. Segura. Checa cabos. Nada de mau contato. O segundo dente veio. O coração, que aprendera o silêncio, ensaiou sílaba. No corredor, Paulo ouviu um som que não sabia distinguir. Depois soube que era a máquina anunciando possibilidade. A porta basculante abriu com um empurrão do acaso. O médico entrou de volta ao olhar no controle, a mão levantada em gesto de espera. Trocaram glances, como quem vê uma ave pousar onde só havia cimento. Retoma compressões, agora pelo ritmo. Prepara outra dose. O impossível, que até ali era substantivo, virou advérbio. De repente, a madrugada do bairro, no mesmo momento, ganhou um vento leve. Não sei se foi assim, eu imagino. Mas gosto de pensar que as folhas do meu quintal se mexeram e preveram manhã. Porque foi isso que Deus preparou. Amanhã dentro da madrugada. E sem som de anjos, nem luz de vitral, no chão frio de um pronto atendimento, o dia do acontecimento se escreveu com caneta de misericórdia. O dente no monitor acendeu uma esperança tímida. A sala prendeu o fôlego. Sustenta a compressão, ordenou o médico, inclinando-se para conferir cabos e conexões. A enfermeira mudou o ângulo das mãos. O socorrista contou os batimentos em voz baixa, como quem marca compasso para a orquestra. 1, 2, 3. O traço riscou mais um espinho e em seguida voltou a se arrastar na horizontal. Pode ser artefato, murmurou alguém. Na hora, tudo era hipótese, menos o cansaço. Revezaram braços, trocaram seringas, revisaram doses. O tempo no alto da parede não teve pena. 3 horas e 51 minutos. Mais um ciclo, decidiu o plantonista. E os comandos passaram a soar como notas repetidas de um hino que a orquestra insiste sem achar o tom. Choque. Afastem. Compressão. Ventila. Reavalia. Ritmo. Assistolia. O nome, dito assim, tem gosto de pedra. A equipe não dramatizava, respeitava. Ninguém ali estava apenas cumprindo tabela. Cada um levava dentro um motivo, e naquela madrugada o motivo ganhou rosto. Um técnico olhou de rabo de olho para mim como quem pede licença a uma pessoa que não responde. Segura, moça, murmurou sem esperar retorno. Enquanto isso, meu irmão andava de um lado para o outro no corredor, o telefone na mão, a coragem escorrendo pelos dedos. Pensou em chamar nossa mãe, mas desistiu. Se eu falar agora, vai derrubar ela, imaginou, sem saber que Deus já a tinha levantado para orar. Dona Lourdes chegou, cabelo preso às pressas, véu no ombro e encostou ao lado dele. A paz de Deus, disse num fio de voz com lágrimas, e ninguém estranhou a saudação naquela hora. Os dois ficaram ali, cada qual numa contagem diferente, cada qual pedindo uma intervenção que não sabiam nomear. Dentro anotaram mais um horário, 3 horas e 58 minutos. O plantonista respirou fundo e olhou ao redor. Equipe, vamos encerrar no próximo protocolo se não houver resposta. A frase pesou na luz fria. Prepara. As mãos obedeceram por reflexo. Um puxou o lençol até o peito. Outro fechou a gaveta de medicamentos com cuidado que parecia carinho. A enfermeira que segurava meu braço ajeitou os dedos como quem deita uma criança. Mais um, insistiu o mais novo. Talvez novato, talvez apenas esperançoso. O plantonista assentiu com o queixo. Último ciclo. Foi um último ciclo respeitoso. Repetiram cada passo sem pressa de não dar certo. Ao final, o traço não quis aprender a viver. Houve um assentir coletivo, um suspiro contido, um silêncio que não é descaso. É limite. Hora do óbito. 4 horas e 6 minutos, disse o médico, a caneta abrindo o papel com um risco firme que não combinava com a tremedeira por dentro. O lençol veio até o queixo, depois até os olhos, e finalmente cobriu o rosto. A luz não mudou, mas o ambiente ficou mais frio. Como sala de culto, quando o cooperador encerra e a gente demora para levantar do banco,
porque o que visitou a alma ainda está ali, só que em silêncio. Coberta, eu parecia um objeto. Mas Deus não confunde pano com final. Lá dentro, onde o ouvido do homem não chega, a oração da minha mãe seguia correndo, ponte esticada sobre abismo. Não era hora, contudo, de mostrar a ponte. Era hora do vale. O protocolo foi encerrado, o desfibrilador desligado, os cabos recolhidos com capricho. Uma técnica trocou as luvas, puxou uma cadeira para se sentar 1 minuto, os olhos marejados olhando nada. O plantonista ficou de pé, mãos nas laterais da maca, em respeito. Fizemos tudo, dizia o gesto. O ar-condicionado soprou um vento que lembrava o frio do azulejo. A madrugada parecia ter parado no relógio, do lado de fora. Informaram ao meu irmão com palavras que não cabem no corredor. Ele não caiu porque o banco estava atrás. Sentou e o mundo entrou num tubo, como se só existisse um som. A respiração dele, meia soluço, meia oração. Dona Lourdes pôs a mão no ombro dele e, com a autoridade dos anos de joelho dobrado, disse: Filho, Deus sabe todas as coisas, vamos pedir consolo. Ele assentiu com a cabeça, mas a boca respondeu: Não sei como. Ela puxou para si as palavras que sabia e fez uma curta oração ali mesmo no corredor, sem microfone, sem hino, só com tremor de fé. Senhor, dá graça. Dentro, preparavam o corpo para o que vem depois. Documentos, guias, uma etiqueta com meu nome e um número. A enfermeira mais experiente, dessas que já viram muitos finais, ajustou meu cabelo para que não ficasse preso ao lençol. Um gesto pequeno, quase maternal. Outro profissional fechou a cortina, criando um quadrado de privacidade. O clima não era de pressa, era de respeito. E nesse respeito, havia espaço para o inesperado, ainda que ninguém esperasse. A providência, quando vai operar, pede silêncio, e silêncio não faltava. O relógio marcou 4h12. Uma troca de plantão que viria às 7 foi comentada num canto, distante, como quem fala de outra vida. O técnico que havia feito as últimas compressões abriu e fechou as mãos, tentando dissipar o formigamento. Água? Ofereceu a colega. Obrigado. Ele bebeu 2 goles e apoiou o copo num carrinho de inox. O plástico fez um som vazio. Numa prancheta, alguém escreveu: sem resposta após X ciclos. Declaração às 4h06. É assim que a história desce para o papel, mas o céu escreve de outro jeito. E eu, debaixo do lençol, não tinha relógio, só aquele resto de ouvir que parecia vir de longe. Não era canto de anjo enfeitado, era o chão da casa da minha mãe. Rangendo sob o peso dela de joelhos. Senhor, se ainda houver fôlego, sopra de novo, ela dizia. E essa frase, simples, batia no meu peito como mão que acorda. A distância entre a sala fria do hospital e o quarto aquecido pela oração foi para Deus nenhum passo. Para nós, toneladas de madrugada. Houve um momento em que até o ar-condicionado parou de soprar. Enguiço rápido, daqueles que técnicos explicam com palavras. O silêncio ficou mais redondo. O médico apoiou as 2 mãos no encosto da cadeira e fechou os olhos por um segundo. Não para orar necessariamente, mas para suportar. Quando abriu, viu a cortina mover 1 centímetro. Culpa do ar que voltava. Ou lembrete de que vento existe. Ninguém comentou, mas a cena se pregou na memória dele para mais tarde. Paulo, no corredor, recebeu permissão para ver o corpo. A enfermeira pediu que ele se preparasse. Ele assentiu, enxugando o rosto na manga, e entrou devagar como quem pisa no átrio. O lençol cobria tudo. O formato de quem eu era desenhava uma presença que doía. Ele pousou a mão sobre o lençol na altura do meu ombro. Mana, me perdoa pelo que eu não falei, sussurrou rompendo num choro curto. Dona Lourdes ficou a um passo atrás, respeitando o luto dele, com os olhos nos pés, mexendo as chaves na mão sem perceber. Deus ajude essa família, ela repetia por dentro. A equipe, a certa distância, aguardou que ele se despedisse. Era o rito antes dos procedimentos seguintes. O relógio, 4h19. A madrugada, cansada, puxava o céu para o cinza. Do lado de fora, uma moto passou, longe, lembrando que o mundo não para chorar junto. E, no entanto, a eternidade estava arrumando cadeira dentro daquela sala. Mesmo que os homens ainda não tivessem sido convidados a sentar,
o plantonista se aproximou com o prontuário para a assinatura final e, com educação, tocou de leve o braço do meu irmão. Precisamos prosseguir. Paulo assentiu, enxugou o rosto mais uma vez e, antes de sair, repetiu um gesto antigo de quando éramos crianças e brigávamos. Bateu levinho 2 vezes na borda da maca, como quem diz, tô aqui. Depois deu 2 passos para trás e parou, indeciso. Posso? Apontou para o lençol, pedindo para ver meu rosto pela última vez. A enfermeira olhou o médico e ele concordou com o gesto. Ela desdobrou o lençol até a altura do meu nariz, e o fio mordeu a pele de fora. Paulo soltou um soluço manso, acompanhou com os dedos o desenho do meu cabelo e sussurrou. Deus te guarde. Então a enfermeira cobriu de novo. Aqui termina a corrida contra o tempo, do jeito que os homens registram. Sirene, protocolos, tentativas sinceras. E a assinatura de um horário. O ambiente ficou frio e silencioso, e cada um voltou para sua função, como músicos que deixam os instrumentos após um hino que não teve final alegre, mas foi tocado com honra. O lençol, dessa vez, parecia definitivo. Contudo, o céu não assina em papel térmico, e o relógio de Deus não acusa atraso. O que era para todos ponto final, para Deus era vírgula. E a vírgula começou a ser desenhada longe dali, sobre um tapete gasto. Por joelhos que conheciam o caminho da casa de oração, mesmo com a porta fechada. A próxima cena não pertence ao bisturi, nem à caneta, nem à máquina. Ela foi escrita por lágrimas. E lágrima, na presença de Deus, vira a linguagem que ele entende. A madrugada na casa da minha mãe tinha um silêncio próprio, feito de relógio antigo e respiração mansa. Ela sempre dormiu leve. Quem tem amizade com a oração não apaga de vez, cochila de ouvido aberto. Foi assim que um sobressalto sem motivo aparente puxou seu corpo para fora do sono. O quarto estava escuro. A cortina deixava passar um fiapo de luz do poste, e o ar tinha aquele fiozinho que pede coberta até o queixo. Ela ficou de lado, tentando voltar a dormir, quando veio aquele toque que não é susto, é direção. Ora pela tua filha agora. Ela não pediu confirmação, não buscou explicação. Ajoelhou-se devagar, para não acordar o joelho velho de vez. Puxou o tapetinho gasto para debaixo dos ossos e, num gesto automático de décadas, cobriu a cabeça com o véu que repousava num preguinho ao lado da cama. A mão direita achou o inário, não para abrir. De madrugada a gente canta com a memória, mas para segurar, como quem agarra o corrimão de uma escada. O relógio piscou 3h17 quando a primeira palavra saiu. Meu Deus! Não era oração bonita. Era oração cheia de água. Senhor, o Senhor sabe, eu não sei, mas a tua voz me acordou e eu me ponho na tua presença. Lembra da minha filha. A frase saiu simples, e o corpo dela tremeu. A casa conhecia aquela linguagem. Quantas vezes as paredes ouviram histórias da Irmandade, pedidos por vizinhos, nomes de jovens em risco, agradecimentos por curas miúdas e grandes. Naquela noite, porém, a súplica tinha um peso que o piso reconheceu. Se ainda há fôlego nela, sopra de novo, Senhor. Ela deu os primeiros passos de joelho com um hino mansinho. Não arriscou o tom, foi no que a alma puxa sozinha. Uma melodia de vento e de caminho se abriu no ar. Quando o vento sopra, a chama não apaga se é tua, meu Deus. Não são palavras exatas do inário. Mas o espírito era o mesmo, e como quem acende uma lamparina, a sala encheu de claridade por dentro. Deus visitou o meu coração. Ela murmurou, mais para si do que para casa. A presença desceu com aquela paz que faz a mão parar de tremer. A oração foi crescendo. Senhor Jesus, o Senhor conhece a minha filha desde o ventre. Ela é tua. Se for da tua vontade, devolve-a para mim. Se for de outra forma, dá-me graça para aceitar. Mas se ainda houver um fôlego nela, sopra de novo. Era como se cada palavra costurasse espaço. A distância entre o bairro dela e a sala fria do hospital virou linha esticada. Ela chorava com honestidade, não para comover Deus, mas para derramar o que não cabe quieto. Pai, lembra das promessas. O Senhor tem promessa na vida dela. Levantou-se para pegar uma almofadinha e tornar o joelho mais confortável. Não que quisesse conforto, mas para ter fôlego de continuar. Ajoelhou outra vez,
agora com mais firmeza. Abriu a Bíblia que ficava na mesinha e caiu em Salmos, como tantas vezes. Não pregou para si, escutou. O Senhor é quem te guarda. Guardou. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Repetiu. Fechou os olhos e, como quem reencontra a casa de oração por dentro, começou a meia hora de oração mais longa da sua vida. Meu Deus, se é para tua glória, visita minha filha agora, onde ela estiver. A frase atravessou a madrugada. Na recordação dela, havia cheiros. O do café que sempre sobrava na chaleira, o do sabão de coco na roupa do culto, o da madeira dos bancos que perfuma a mão quando a gente passa devagar. Tudo aquilo se juntou numa só memória, a de Deus confirmando tantas vezes, pela boca do ancião, do cooperador, da palavra que sai do púlpito, que ele conhece os corredores do hospital, as curvas da estrada, o portão de cada casa. Senhor, visita o corredor onde ela estiver. Um eco do passado veio. A filha pequena, de sainha branca, girando no átrio, o porteiro apontando o banco livre, a organista procurando Tom e a menina levantando a mão, tímida. Quando a Irmandade foi convidada a agradecer. Deus cuidou de nós hoje. A mãe reviveu a cena e o coração encheu de confiança antiga, daquelas que não enferrujam. Sei que o Senhor cuida. Nessa hora, cuida mais uma vez. Ela sentiu um impulso de ligar para alguém. A mão buscou o telefone. O dedo parou sobre o nome do cooperador da comum. Não ligou. Não é para espalhar agonia. É para dobrar joelho, entendeu? Em vez de chamada, fez visita em espírito. Percorreu mentalmente os bancos da nossa igreja. Viu a Irmandade de olhos fechados. Ouviu as cordas afinando e colocou ali, no centro do corredor, o nome da filha. Irmãos, ajuda a orar, disse baixinho, como se a fé anunciasse um movimento de oração, sem relógio nem agenda. E na economia do céu, foi exatamente isso que começou. Senhor, lembra quando o cooperador atendeu o culto e disse que a oração da mãe abre porta que não tem maçaneta do lado de cá. Ela sorria chorando de uma lembrança que doía e confortava. Abre essa porta. Ela não exigiu, pediu, não negociou, confiou. Se o Senhor quiser recolher, eu te bendirei do mesmo jeito. Mas se for para tua glória, dá-me a minha filha mais um tempo. A voz falhava de cansaço, mas voltava de esperança. Num ponto ela silenciou. E nesse silêncio, Deus falou, não com palavra audível, mas com uma certeza macia. Estou ouvindo. Retomou o hino, agora um que fala de promessa que não cai. Se a tempestade vier, a tua voz me faz calma. Cantou baixinho para não acordar os vizinhos, mas com convicção para acordar o céu. Como se céu dormisse. Não dorme. Entre uma estrofe e outra, ela pronunciou meu nome completo. Aquele que só mãe fala quando chama para o jantar e para a correção. Foi carinho e foi clamor. Senhor, a minha filha, devolve para mim, para te servir, para testemunhar, para honrar teu nome. Nesse ponto, lembrando-se de tantas cenas da obra da piedade, das visitas aos enfermos, ela ofereceu o que tinha. Se o Senhor fizer, eu te louvarei no santo culto, e vou servir no que o Senhor preparar, com o fôlego que me der. Houve uma pausa em que a cabeça pesou, quase encostou no assento da cadeirinha. Ela enxugou o rosto com o próprio véu, ajustou-o de novo e continuou. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o Senhor que abriu o mar, que livrou João do caldeirão de prova, que tirou Pedro da prisão, visita a minha filha. Usou as histórias que a palavra prega e a vida confirma. Nessa hora, o telefone vibrou na mesinha. Ela não atendeu. Primeiro, Deus, disse para si, convicta de uma prioridade que aprendeu na prática. Na rua, um vento leve mexeu a cortina. O relógio correu mais um pouco. Ela se lembrou de um costume simples. Quando a prova é grande, às vezes a gente escreve um bilhetinho com o pedido e coloca dentro do inário, como quem guarda a semente. Pegou uma caneta, um papel e escreveu com letra tremida. Vida, se for do teu querer, devolve. Dobrando o papel 2 vezes, colocou no meio do inário.
Entre dois hinos que falam de livramento, a promessa se cumpriu, ela sussurrou. Não porque já tivesse visto, mas porque a fé chama pelo nome, o que ainda não chegou. De joelhos, ela começou a agradecer antes, não por automotivação, mas por entendimento espiritual. Obrigada, Senhor, por estar ouvindo. Obrigada pela tua vontade que é boa. Obrigada porque, se o Senhor fizer, será para a tua glória. E se não fizer, também te louvarei. Essa é a parte da oração que desenha o altar, perdão, o púlpito dentro do peito. É quando a pessoa deixa de segurar o resultado e passa a segurar a mão de Deus. A sala, nesse momento, ficou cheia de uma paz verde, cor de alívio. É cor que não existe, mas a gente sabe quando está. Ela começou a interceder pelos que iriam cruzar a história da minha madrugada. Abençoa a equipe médica, dá entendimento, dá calma, guia as mãos, entra na sala antes deles. Não conhecia nomes, mas Deus conhece. Citou ainda os que poderiam tropeçar neste caminho. Guarda o coração do meu filho Paulo. Dá-lhe consolo. Não deixa ele desmaiar por dentro. E porque mãe que ora alarga o assunto, lembrou da vizinha Dona Lourdes, dos porteiros, dos músicos, dos jovens, de quem estaria acordado em prova naquela hora. Visita a Irmandade, Senhor. O corpo pediu uma água. Ela levantou, bebeu um gole, voltou ao lugar. Mais um pouco, decidiu. O relógio marcava 3h43. Naquele exato minuto, longe dali, o monitor testou um espinho. Ela não sabia. Deus sabia. Enquanto ela retomava a súplica, dizendo: sopra de novo, Senhor. O céu já mexia em cabos que não são de máquina. A oração não é remédio que a gente mede em gotas. É vento que Deus decide a direção. Naquela noite, o vento soprava para um leito frio. A certa altura, ela sentiu de pôr as mãos no chão, como quem abraça o piso, e disse com outra força, não alto, mas fundo: em nome de Jesus Cristo, dá vida. Não foi grito. Foi autoridade emprestada, dessas que a gente não compra. Deus dá para quem aprendeu a obedecer. Depois ficou quietinha, ouvindo a própria respiração. 1 minuto virou 2, depois 5. O coração acalmou. A convicção firmou o pé. Deus confirmou. Saiu de dentro dela, quase sem som, quase só ar. E como confirmação, a paz não foi embora. Ficou. Acendeu a luz fraca da cozinha. Passou um café pequeno, desses que a gente toma como bênção, não como vício. Deu graças. Voltou ao quartinho e, antes de se deitar, fez uma última oração curtinha, do tipo que fecha com chave. Pai, tudo é para a honra e glória do teu nome. Seja feita a tua vontade. Se houver fôlego, sopra de novo. Deitou-se com o véu ainda nos cabelos, não por costume sem sentido, mas como quem diz ao céu: continua em oração mesmo dormindo. O relógio marcou 3h56. Lá, onde o relógio do hospital estava perto de declarar a última palavra, Deus já tinha aberto outra frase. A oração de uma mãe, feita sobre um tapete gasto, acordou manhã no meu peito, antes do sol aparecer na janela. Eu não ouvi os detalhes com o ouvido de carne, mas reconheci o desenho dessa intercessão quando voltei. Era a mesma caligrafia de fé que me ensinou o caminho do banco, da reverência, da meia hora de oração, do Deus seja louvado. E foi esse fio, invisível e indiscutível, que amarrou minha história de volta ao corpo, preparando a cena que viria, a da sala fria que, de repente, ganhou voz de vida. De repente, o ar mudou de densidade. Não foi barulho grande. Não foi luz acesa. Foi como quando a porta da casa de oração abre e entra um vento manso, anunciando que a oração vai começar. O monitor, que insistia no silêncio, beliscou um pico, depois outro. A enfermeira esticou o pescoço. O plantonista ergueu a mão pedindo calma, e uma frase ficou suspensa no teto. Espera. O lençol desceu do meu rosto. Quem puxou não foi a morte, foi a misericórdia. O médico aproximou o estetoscópio, como quem encosta o ouvido num segredo. Tem atividade, disse baixo, ainda medindo cada sílaba. Segura. A equipe, cansada,
Voltou a postos como orquestra que recebe sinal do encarregado. Mãos nos instrumentos, olhos no compasso. Ventila, monitor em tempo real, prepara acesso. O traço da máquina, tímido, começou a desenhar um alfabeto, que todo mundo ali sabia ler, vida soletrando o retorno. Numa dobra que só Deus escreve, eu ouvi alguém me chamar pelo nome. Não era grito, não era ordem. Era um chamado redondo, antigo, de dentro para dentro. Soou como quando, na palavra que sai do púlpito, o ancião cita um versículo e ele atravessa a nave e pousa no nosso peito com o endereço certo. Filha. Eu reconheci. A minha mãe repetia o mesmo filha, quando me cobria no sofá, quando me esperava no portão da comum, quando colocava meu nome no caderninho de oração. E o céu usou essa mesma palavra para puxar minha alma de volta. Meu primeiro gesto de retorno não foi abrir os olhos, foi querer responder. O corpo pesava como se fosse de cimento. A boca queria formar uma sílaba e não achava o caminho. Mas a vida, que conhece atalhos, entrou pela vontade antes de chegar na força. Eu tentei mexer um dedo. A enfermeira viu um tremor que, em outro dia, passaria despercebido. Doutor, apontou e os olhos dele, treinados em fatos, aceitaram a hipótese do milagre. A presença de Deus encheu a sala como perfume que não precisa de frasco. Não havia hino tocando, mas era como se cordas afinadas vibrassem na madeira dos móveis. Isso é impossível, sussurrou um dos técnicos, não por incredulidade, mas por reverência. O médico não respondeu, abaixou a cabeça por um segundo, como quem cede passagem ao que é maior. A luz fria ficou menos agressiva, ou talvez os olhos é que tivessem encontrado outra claridade. Se alguém te veio à mente agora, compartilha este testemunho. Pode ser o sopro que essa alma precisa. Abrir os olhos foi como voltar da beira de um rio largo. Primeiro, um clarão difuso, depois sombras, enfim, rostos. Eu vi o teto, vi uma lâmpada com os mosquitinhos imóveis, vi uma cortina listrada balançando de leve. Escutei um bip que me pareceu música e depois entendi que era só máquina. Serva de Deus naquele turno. Calma, calma, disse alguém, e o calma veio com um cobertor morno. Eu chorei sem lágrima, de tão seca a fonte, e mesmo assim a alma molhou o chão. Você está no hospital, me escuta? Falou a enfermeira, aproximando o rosto. Eu quis dizer eu escuto, mas a voz saiu como pensamento. O plantonista aproximou uma caneta de luz, examinou minha pupila, e eu, com o esforço que não cabe em verbo, mexi a cabeça 1 milímetro. Respondeu. O silêncio seguinte foi de culto no momento em que a palavra acerta o ponto. Ninguém aplaudiu, todos respeitaram. Entre um procedimento e outro, eu gaguejei uma pergunta que me parecia absurda. Quem me chamou? A enfermeira pensou que eu quisesse nomes da equipe e começou a dizer: Doutor Fulano, técnica Cicrana, mas eu num fio de ar completei: minha mãe. Ela me olhou como quem percebe que a conversa é outra. Ela está vindo. Respondeu, ainda que ninguém a tivesse avisado. E estava mesmo. Deus tinha acendido a estrada para ela e os passos dela já eram gratidão antes do abraço. Eu senti o corpo como casa antiga reaberta, portas que rangem, janelas que não correm de primeira, poeira que precisa de algum tempo para assentar. Nos bastidores, a equipe fazia o que lhes cabia: checar eletrolitos, ajustar soro, aquecer, proteger. Mas havia um trabalho invisível acontecendo, e esse era do céu: recolocar cada coisa no seu lugar, indicar ao coração o caminho de volta para o compasso, sussurrar aos pulmões a vontade de ampliar. O médico assinou uma nota no prontuário: retorno de circulação espontânea após período prolongado. Não discutiu com a gramática da ciência. Registrou o que viu. Ao lado dele, uma enfermeira mais velha enxugou discretamente os olhos com o dorso da mão. Depois, aproximou-se do meu ouvido e falou com voz que só mãe costuma ter: Deus seja louvado.
Eu, por dentro, respondi: Amém. Paulo entrou como quem entra no átrio, depois de ouvir, do lado de fora, a orquestra começar o hino. Hesitou na porta. A mesma enfermeira lhe deu passagem com um gesto de porteira que conhece a dor das famílias. Ele chegou perto, medroso de tocar, e eu, antes que a coragem dele fugisse, mexi outra vez o dedo. Mana, ele disse quebrado, e o mana encheu a sala de infância. Tô aqui, eu tentei, e um som rouco cumpriu o recado. Senti uma paz tão grande que tive medo de não merecer. Não era euforia, era chão. Chão de casa de oração, depois de palavra de consolo. Lembrei de quando o cooperador atendeu o culto e disse: houve silêncio, mas Deus falou. Ali deitada, entendi que a frase tinha corpo. O silêncio da morte foi cortado pela voz da oração. Deus confirmou, pensei, não por triunfalismo, mas por reconhecimento de assinatura. O plantonista, ainda médico, ainda humano, ainda responsável, se aproximou e explicou: você teve uma parada longa. Não era para estar aqui. A gente vai te acompanhar de perto. Eu olhei para ele como a gente olha para o ancião no púlpito, reconhecendo a autoridade e benevolência, e respondi com os olhos: obrigada. Ele ajeitou os óculos e, num descuido bonito, encostou a mão no meu ombro. Gesto raro no protocolo, comum na humanidade. A presença de Deus, que já tinha tomado a sala, começou a organizar meu lado de dentro. Não sei descrever melhor. Era como se alguém abrisse janelas para a luz entrar e, ao mesmo tempo, varresse cantos. Veio uma lembrança clara da reunião de jovens e menores, de um hino que fala que se Deus soprar, a vida volta a florescer. Eu escutei esse sopro, não com ouvido, mas com certeza. E onde a certeza toca, o medo não manda. Os aparelhos agora eram aliados. O bip virou um metrônomo fiel. O oxigênio, que antes me assustaria, virou visita que traz flor. Havia enfermeiros circulando, gente falando baixo, um relógio insistindo em avançar. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não estava atrasada. Estava no tempo de Deus. O céu não me poupou da prova. Me devolveu dela com um recado, que eu ainda iria ordenar em palavras, mas já conhecia em gratidão. Quando levaram minha maca para o leito da observação. Passei por aquele corredor onde tantas famílias esperam notícias. Eu não via todos os rostos, mas senti o peso das histórias. Lembrei dos bancos de madeira, de como cada banco tem marcas de joelhos e lágrimas que não saem no verniz. Senhor, visita cada um, pensei, e percebi que a oração, a mesma que me puxou de volta, já queria se espalhar. A enfermeira ajustou o cobertor, e eu sussurrei, com a voz ainda arranhada: posso orar baixinho? Ela sorriu, surpreendida. Pode. Fechei os olhos, não por fraqueza, mas por reverência. Meu Deus, eu não sei por que o Senhor me trouxe de volta, mas eu sei para quê, para honrar o teu nome. Foi breve, como as melhores orações, e descansei, não no papel da morfina, mas no travesseiro da paz. Naquele leito, a notícia ainda não tinha corrido, a caneta ainda não tinha reaprendido a escrever alegria, mas o céu já celebrava no silêncio. Do outro lado da cidade, minha mãe, deitada com véu, abriu os olhos de súbito, sem saber por quê, e agradeceu antes do telefonema. Deus, obrigada. Quando o telefone tocou, ela já estava de pé, com a roupa simples, pronta para transformar chão de hospital em átrio de culto com 2 hinos e uma oração de joelhos. Foi assim que a madrugada acabou, sem fogos, sem banda, sem manchetes. Terminou com um compasso de orquestra, bem marcado dentro de uma sala de hospital, com médicos que respeitaram o que não podiam explicar, com uma filha que voltou do vale e com uma mãe que aprendeu, de novo, que o joelho movimenta portas que não têm maçaneta. Tudo para a honra e glória de Deus. No intervalo em que o lençol cobria meu rosto e a caneta procurava um horário para encerrar minha história, eu não estava presa a relógio nenhum. Não era escuro nem claro. Era uma espécie de brancura sem parede, um silêncio que não doía. Não flutuava, também não pisava. Eu me sabia inteira,
mas o corpo tinha ficado em outro cômodo. Se alguém me perguntasse que horas eram, eu diria, agora. E nesse agora havia uma paz que não conheci nos melhores descansos da vida. Não apareceu o corredor com lâmpadas, tampouco escadas. O que houve primeiro foi um sopro. Ele não batia no rosto como o vento de rua. Vinha de dentro para fora, de Deus para mim, como quando a palavra sai do púlpito e antes de terminar a leitura. Já chegou ao coração que precisava. O sopro dizia-se em sílabas: eu estou aqui. E o aqui era todo lugar. Achei que eu choraria, mas não havia lágrima. Havia entendimento. De longe, ou de muito perto, não sei, eu ouvi algo que parecia a orquestra afinando. Não eram notas confusas. Eram as cordas encontrando um mesmo centro. Em seguida, vozes. Muitas, mas como uma só. Era canto de irmandade. Não reconhecia um hino específico. Reconhecia a linguagem do culto. Aquele modo de louvar que a gente aprende com a vida. O som não via de fora, atravessava, e atravessando, ajeitava tudo por dentro, como quem alinha quadros numa parede. Eu quis ver de onde vinha o canto, e foi então que o branco se vestiu de luz. Não a que cega, mas a que revela. Nessa claridade, memórias começaram a aparecer, não como filme, mas como visitas. Vi o átrio da nossa comum num domingo de sol, a poeira dourada no ar, o porteiro abrindo a porta com a mão no peito e um sorriso de acolhida. Vi minha mãe ajeitando meu véu de menina, e eu dando um pulinho para escapar da mão dela, só por brincadeira. Vi o banco de madeira com as marcas que só os joelhos sabem fazer. A luz não parecia projetor, parecia a mão que coloca o objeto na mesa e diz: olha. As vozes cantavam sem pressa, e o hino, seja lá qual fosse, me lembrava que Deus tem jeito de arrumar tudo. Entre um verso e outro, veio uma presença que não se descreve com medida. Não era forma, não era figura, era alguém. Quando aquele alguém chegou, não precisei perguntar quem era. O coração, que lá não batia como aqui, se prostrou. Não caí. Fiquei de pé por dentro, com reverência de quem sabe que está diante do Senhor. Senti, como quem lê um recado antigo, que ele me conhecia pelo nome. Não houve lista de acertos, nem acusação de erros. Houve verdade e a verdade não dói quando é dita por quem ama. Eu vi minha vida como quem vê a rua da própria casa de cima, os caminhos, as esquinas, os retornos. Percebi a pressa que me roubava a meia hora de oração, os depois eu faço, que atrasavam promessas, os livramentos que eu recebia sem nota fiscal de gratidão, e ao mesmo tempo vi a paciência de Deus me cercando, esses anos todos, como cerca viva que protege jardim distraído. Não senti vergonha, senti vontade de adorar. A presença falou, não com boca, mas com autoridade. Foi uma frase curta, derramada inteira dentro de mim, com peso de rocha e suavidade de chuva. Ainda não é a hora. O ainda carregava futuro. O não carregava misericórdia. E o é a hora lembrava que existe uma hora, sim, determinada que não me pertence, mas a ele. Quando essa palavra entrou, tudo aquilo que parecia convite para ficar virou missão para voltar. Eu entendi sem argumento. Eu precisava descer. Antes que eu me movesse, se é que lá a gente se move, outra lembrança me visitou. Eu pequena, no banco, a organista procurando o tom, o cooperador atendendo o culto com voz simples, e a palavra saindo do púlpito. Pede e dar-se-vos-á. A memória veio com cheiro de madeira e de roupa passada. E junto, uma cena que até então eu não lembrava. Eu adolescente, na busca de dons, sentindo um calor manso e um desejo de levantar as mãos. Não levantei por vergonha. Lá, no lugar sem relógio, não havia vergonha. Levantei as mãos por dentro e adorei, não com palavras novas, com as que eu sempre soube. Deus seja louvado. O canto e, no movimento de retorno, Deus me deu presentes que só a eternidade guarda. Um deles foi memória pacificada. Cenas em que eu me acusei à toa, Ele lavou com misericórdia. Cenas em que eu fui dura, Ele me ensinou a pedir perdão. Outro presente foi o entendimento do valor de cada culto que às vezes eu tratei como rotina.
Nenhum hino é repetição para Deus quando sai do fundo da alma. Houve um lampejo, como quem pisca devagar. No lampejo, vi o tanque do batismo e ouvi risos de crianças na reunião de jovens e menores. Vi a ceia do Senhor, o pão passando de mão em mão, na reverência que cala a conversa. Vi a coleta da obra da piedade sendo levada para atender necessidades que eu nunca vi de perto. E senti que o Senhor me dizia: eu te devolvo e te devolvo para isso, para viver com inteireza no lugar onde eu te planto. A palavra inteireza fez morada em mim. Enquanto descia, percebi o corpo como casa fechada há tempo demais. Porta dura, ferrolho que não corre, janela emperrada. O Senhor foi à minha frente, coisa de Deus, e foi abrindo. Quando a janela rangeu para cima, o ar entrou como manhã. Foi precisamente o instante em que, do lado de fora, o monitor riscou um pico. Eu não sabia, mas soube, e agradeci no idioma que lá é natural. Adoração. Glória ao teu nome. Ao tocar de novo o chão do mundo, vi, não com os olhos de carne, mas com a consciência, duas mãos sobre mim. Uma era de um médico, que fazia seu ofício com respeito. A outra era de Deus, que assinava por cima do carimbo humano, vida. E por baixo, como rodapé de documento, vinha a caligrafia da minha mãe. Sopra de novo. Foi assim que a respiração voltou a querer escada, que o peito lembrou a coreografia do sobe e desce, que o sangue se animou. E no meio dessa reforma, uma certeza ficou de pé. Eu não era dona do meu fôlego. Era devedora de graça. Eu me vi respondendo à presença do Senhor com um voto sem barulho. Se me deres mais tempo, eu vou congregar firme. Vou servir no que o Senhor preparar. Vou abrir a boca para testemunhar, para dizer que a oração muda o decreto quando é da tua vontade. Vou amar a tua casa. Vou sentar no banco sem pressa. Vou guardar a meia hora de oração como quem guarda tesouro. Não negociei condições. Ofereci gratidão. E a gratidão lá tem o mesmo som que aqui. Deus seja louvado. No último passo dessa descida, a luz ficou mais rala e o bip ficou mais alto. A distância entre uma batida e outra virou o relógio outra vez. Era estranho e ao mesmo tempo querido. Orgulhosamente simples, como voltar para casa e sentir cheiro de comida. A sala do hospital, com a sua lâmpada fria, pareceu um lugar menos gelado porque eu voltei com um fogo que o ar-condicionado não apaga. É o fogo da promessa, aquela que eu ouvi, criança, no banco. E que Deus levantou inteira naquela madrugada. Ainda não é a hora. Eu não trouxe de lá segredos proibidos. Não voltei com o mapa da eternidade. Voltei com o recado para mim e para quem precisa. Deus ouve a oração de mãe, de pai, de filho, de quem dobra joelho sem teatro. Ele visita o corredor do hospital, dobra protocolos quando quer e chama pelo nome. Não porque a gente mereça, mas porque ele é misericordioso. E quando ele diz volta, até lençol perde a coragem de cobrir. A vida levanta a mão e responde presente. Quando meus olhos de carne abriram mais tarde e encontraram, um a um, os rostos ao redor, eu soube que trazia dentro de mim a sala sem parede, o sopro, o ainda não é a hora, e a voz de Jasmim da minha mãe. Isso não me fez melhor que ninguém. Me fez responsável. Responsável por não brincar depressa com o sagrado, por não chamar de costume aquilo que é presença, por não confundir banco de madeira com cadeira qualquer. Eu tinha voltado para fazer o simples com amor grande, e desde aquele instante, cada hino que eu ouço carrega um brilho de eternidade. Cada paz de Deus que recebo tem perfume de manhã depois de noite difícil. Cada palavra que sai do púlpito tem endereçamento certeiro, como teve lá. Filha, eu não prometo que não esqueço, eu peço para não esquecer. E toda vez que a pressa tenta me empurrar, eu lembro do branco sem parede, do canto sem microfone e do voto sem barulho. Lembro que a vitória veio no tempo de Deus. E volto a sentar direito no banco, a respirar com calma, a guardar, de novo, a meia hora de oração. Levaram-me para a observação com passos medidos, como quem transporta uma vela reacendida.
Eu escutava pedaços de conversas e sentia o corpo tentando lembrar o próprio mapa. A cada ajuste de travesseiro, a cada toque no acesso, eu repetia por dentro: "Obrigado, senhor." Não era costume, era sobrevivência em forma de gratidão. O médico pediu exames, a equipe corrigiu níveis, alguém comentou hipóxia, outro respondeu vamos reavaliar neurologia. E tudo isso soou para mim como um coro em língua conhecida: responsabilidade. O plantonista saiu para ligar para a família. Quando voltou, havia no rosto dele uma notícia que eu já pressentia: sua mãe está a caminho. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando segurar a emoção para não bagunçar os aparelhos. Lembrei das mãos dela no tapetinho, do bilhetinho posto no inário, do sopra de novo. O relógio anunciou 5h12, quando o corredor recebeu o barulho miúdo de passos apressados e decididos. A porta se abriu devagar, por respeito ao ambiente, mas o coração dela entrou inteiro, como quem chega no átrio após ouvir o primeiro hino do lado de fora. Ela parou um segundo antes de me ver, endireitou o véu com os dedos que ainda cheiravam a café e pediu licença com os olhos à enfermeira. Aproximou-se, tremendo leve como folha molhada de orvalho. E não perguntou nada. Ajoelhou. Não fez teatro. Não tomou tempo. Só ocupou o chão com o joelho e com o Deus seja louvado, mais cheio que eu já ouvi. O amém que eu respondi veio sem som, mas a sala entendeu. A enfermeira, comovida, pôs uma mão no ombro da minha mãe, gesto de irmandade que dispensa apresentação. Minha mãe ergueu o rosto e me olhou, como quem revisa uma promessa que o tempo tentou desbotar. Filha, eu mexi o canto da boca num sorriso torto e bonito, e foi suficiente. Ela agradeceu ali mesmo, baixinho. Senhor, tu visitaste a nossa casa. Tudo é para a honra e glória do teu nome. Não pediu explicação, não quis ver relatório antes de adorar. Depois levantou devagar, passou a mão no meu cabelo como nos dias de febre da infância e sussurrou. A palavra saiu do púlpito tantos anos para esse dia chegar. Deus confirmou. O médico aproximou-se com aquela mistura bonita de ciência e humanidade. Explicou o que podia explicar, sem maquiagem. O que aconteceu não é comum. Houve retorno de circulação espontânea após período prolongado de parada. Vamos observar possíveis consequências, monitorar o cérebro, os rins, os pulmões. Pode haver confusão, lapsos. Mas por enquanto, o quadro é de surpresa. Boa. Ele procurou outra palavra e achou respeito. Boa. Minha mãe assentiu, olhos cheios, e respondeu do jeito dela. Doutor, o senhor guiou as mãos do senhor e da equipe. Obrigada por não desistirem. Ele fez um gesto com a cabeça, e como quem precisa também lavar a alma, disse sem perder a compostura. Há coisas que a gente não assina. Hora de papel. O plantonista registrou no prontuário. Rosk, após parada prolongada. A família informada. Paciente abre olhos a comando. Sinais vitais em recuperação. Anotaram medicações, horários, condutas. Embaixo, uma linha que para mim virou bordado. Relatos referem retorno sem explicação clínica robusta. Eu sorri por dentro, porque a explicação era outra e tinha endereço. Joelho no tapete, fé sem crédito, misericórdia sem preço. Paula entrou logo depois, lavado de choro e alívio. Abraçou nossa mãe num cuidado de quem abraça vidro e ainda assim não consegue conter a força do graças a Deus. Ele aproximou do meu lado, pediu licença com os olhos, encostou os dedos nos meus e eu apertei de volta, mínimo, mas inteiro. Mana. O resto ficou suspenso, porque não cabe. A vizinha Dona Lourdes apareceu no corredor. Não quis tumultuar, mas espiou pelo vão com aquele olhar de quem ora no silêncio. Eu vi seu véu de canto de olho e devolvi um aceno curto. Ela sorriu e fez o sinal particular dos crentes antigos, abaixou a cabeça em reverência e deixou o corredor com o passo leve de quem assistiu um hino se cumprir. Com o amanhecer vindo pelas frestas, a notícia começou a tomar corpo. Não como fofoca, mas como aviso de consolo. E uma irmã que trabalha no hospital reconheceu minha mãe e, com discrição, avisou o cooperador da nossa comum. Irmão, ora, que Deus fez obra. O cooperador, homem simples de fala mansa, mexeu no relógio velho e respondeu: Deus sabe todas as coisas. Vamos agradecer no santo culto. A mensagem percorreu poucos corações, os certos,
e cada amém que brotou ali foi como óleo sendo derramado nessa história. Fizeram mais exames. Eu obedeci comandos simples. Aperta minha mão, move o pé, olha aqui. Houve limites e houve avanços. O corpo estava em retorno de exílio e precisava reaprender a morar. A cabeça tinha lugares turvos, como sala com cortina ainda fechada. A luz ia entrando devagar. Eu ouvia a orquestra do meu corpo tentando afinar e agradecia por cada corda que encontrava seu tom. Quando veio uma dor de cabeça leve, eu entendi que até dor é sinal de vida, e louvei por doer. No fim da manhã, trocaram-me para um quarto mais calmo. No caminho passei por janelas que davam para árvores miúdas e para um pedaço de céu. A cor do céu naquela hora parecia o vestidinho azul da minha infância nos dias de culto. Eu ri por dentro desse paralelo e pensei, Deus tem humor de pai que sabe acalmar filho com detalhe. No quarto, minha mãe sentou na poltrona com o véu ainda no lugar, Paulo num banquinho e eu, deitada, com a mão nas mãos deles. A enfermeira trouxe água, perguntou se eu queria tentar molhar os lábios. Quero. A água tinha gosto de promessa. Um pouco depois, o plantonista voltou com os papéis para minha mãe assinar ciência. Numa das páginas, lia-se: Evolução atípica. Retorne após tentativa de declaração de óbito. Minha mãe enrijeceu a postura, não por desafio, mas por zelo. Doutor, o que o senhor precisar escrever, escreva. Mas eu vou escrever também o que eu sei. Deus ouviu a oração. Ele respondeu com educação. A senhora testemunha como quiser. Deve. E no impulso, que talvez ele nem conte aos colegas, completou. Quando for no culto, agradeça por mim também. No almoço, minha mãe abriu a bolsa e tirou um pãozinho embrulhado num guardanapo. Trouxe, vai que. Disse envergonhada de estar pronta para qualquer cenário. Rimos nós três, a primeira risada inteira do dia. Enquanto eu descansava, ela cochichou com Paulo. Quando der alta, vamos levar um hino no culto de jovens. Deus precisa ser louvado. Ele assentiu com aquele vigor novo de quem viu o invisível mexer em máquina. Vamos. Na tarde, uma psicóloga passou, colheu impressões. Eu contei, no limite da voz, o que pude, que tinha escutado o canto, que tinha ouvido ainda não é a hora. Que a voz da minha mãe me chamara. Ela anotou com respeito e disse, guarda isso com carinho. Uma assistente social veio verificar contatos, apoio familiar. Minha mãe respondeu com prontidão, a irmandade é família. A moça sorriu sem entender tudo, mas entendeu o suficiente. O telefone do cooperador tocou de novo. Era o ancião confirmando presença no culto da noite. Vamos agradecer a Deus por tudo. Disse ele com aquela firmeza mansa que a gente reconhece até no interurbano. E foi assim mesmo. Ao anoitecer, nossa comum local abriu as portas, e a irmandade que soube em segredo chegou com passo reverente. A organista procurou um hino que cheirava a alívio. As cordas respiraram juntas e a palavra saiu do púlpito falando de promessa que não queima, de oração que atravessa madrugadas, de vida que volta quando Deus assina. Eu não estava lá de corpo presente, mas estive de coração. Minha mãe foi, sentou no banco de sempre, e quando o ancião disse, há uma família que tenho que agradecer, ela levantou a mão com humildade, de quem sabe de onde veio a vitória. Contou pouco, porque o culto não é palanque. Contou o bastante para que Deus fosse visto. Irmãos, na madrugada Deus visitou o leito da minha filha. Os médicos não tinham mais recurso, mas a oração rompeu. A vitória veio no tempo de Deus. A Irmandade respondeu com aquele Deus seja louvado, que enche o teto sem precisar elevar o tom. O testemunho correu como deve correr, por gratidão, não por vaidade. Uma irmã idosa, ao saber, disse, anos atrás Deus também me puxou do vale. Um jovem comentou, eu vou orar mais pela minha mãe. O cooperador encerrou lembrando, guardemos a meia hora de oração. É pouco para nós, é muito nas mãos de Deus. Em casa, depois do culto, minha mãe me ligou por vídeo. Eu vi o pano da orquestra ao fundo, reconheci a porta lateral, senti o cheiro da madeira só de olhar e chorei. Logo você vem agradecer aqui, ela disse com os olhos brilhantes. Logo, respondi no fio de voz. No hospital, à noite.
A equipe do novo turno leu meu prontuário, cochichou baixinho entre si. É aquela paciente. Voltou. Uma enfermeira jovem veio medir pressão e, antes de anotar, falou tímida. Eu posso segurar sua mão um segundo? Pode. Ela segurou e apertou de leve, como quem saúda a irmã de fé sem saber que é irmã. Que Deus te abençoe. Eu respondi com uma lágrima mansa e um amém sussurrado. Ali mesmo, sem arranjo, sem organista, sem púlpito, houve culto. 2 corações reconhecendo um Deus que visita a madrugada. Ao final do dia, o cansaço bateu, mas não venceu. Dormi com o som dos bipes como metrônomo de hino e com a lembrança da casa do Senhor me embalsamando por dentro. De tempos em tempos, eu acordava, via minha mãe cochilando na poltrona, o véu escorregando um pouquinho, e pensava, como Deus é bom. A vitória não me inchou, me abaixou. Fez-me pequena e grata, feita para caber no lugar certo, banco de madeira, cabeça coberta, coração aberto, joelho disponível, boca pronta para dizer. Com muito temor venho relatar esta obra. Na manhã seguinte, acordei com um clarear novo por dentro. Não era apenas o dia vencendo a madrugada. Era um propósito acendendo incômodo que tinha ficado escuro por muito tempo. O corpo ainda cansado, os braços com marcas de punção, a cabeça em lenta arrumação, e ao mesmo tempo uma convicção limpa. Deus não me devolveu para continuar igual. A enfermeira abriu a persiana, alguns dedos, a luz tocou a parede, e eu senti como se alguém tivesse escrito: recomeça, mas agora no meu passo. Minha mãe trouxe um caderninho da bolsa, aquele onde anota pedidos de oração. Sentou ao lado e virou uma página em branco. Vamos começar outra lista, filha. Eu sorri. De quê? Ela respondeu sem hesitar. De gratidões e de propósitos. Escreveu devagar, caprichando nas curvas como quem borda. 1. Agradecer no santo culto. 2. Guardar a meia hora de oração. 3. Servir no que Deus preparar. 4. Testemunhar quando ele abrir a porta. Eu li e senti um choro manso chegado de dentro. Assina comigo, ela pediu. Segurei a caneta com dedos ainda trêmulos e a minha letra saiu torta, mas verdadeira. Os dias seguintes no hospital foram de pequenos milagres cotidianos. Uma madrugada sem dor intensa, um exame que veio melhor do que se esperava, um sono que descansou em vez de aturdir. E, entre uma medição e outra, a presença de Deus enchia o quarto com aquele silêncio falante. Lembrei de tantas palavras que saíram do púlpito e que eu, distraída, tinha deixado escorrer pelo vão das semanas. Agora cada versículo parecia parar no meio do ar e me chamar pelo nome. Confia, espera, anda comigo. Quando a fisioterapeuta entrou para me ajudar a sentar na beira da cama, o mundo balançou como barco. Devagar, ela disse, vamos reaprender. Eu obedeci com diligência de quem recebeu segunda chance. Cada passo no corredor era um hino em compasso lento. Calcanhar, ponta, respira. Calcanhar, ponta, respira. Às vezes doía, às vezes faltava ar, mas havia uma alegria dentro do cansaço, daquelas que a gente sente só de pertencer. Deus está me ensinando a caminhar de novo no passo dele, pensei, e a fisioterapeuta sem saber confirmou. Isso, ritmo, ótimo, sorri. Deus usa até contagem de passos para pregar. Veio o dia da alta. O médico explicou com honestidade. Vamos acompanhar. Há coisas que podem aparecer com o tempo. Mas sua resposta hoje é muito positiva. Minha mãe assentiu com gravidade serena. Eu olhei para ele e disse, com a voz já menos áspera, obrigada por tudo. Deus guiou suas mãos. Ele sorriu de canto, humilde. A gente fez só a nossa parte. Na porta, a enfermeira que tinha sussurrado, Deus seja louvado, no primeiro dia, me deu um abraço rápido, profissional na forma, fraterno no conteúdo. Vá em paz. Cheguei em casa e a sala me recebeu com cheiros que a memória reconhece melhor do que os olhos. Sabão de coco na cortina, café novo na cozinha, madeira encerada. A vizinha Dona Lourdes deixou um pão caseiro em cima da mesa com um bilhetinho. Deus ouviu. Sentei no sofá devagar.
o corpo ainda negociando forças, e fechei os olhos. A casa pareceu virar casa de oração por um minuto. Obrigada, Senhor. Tua bondade me cerca quando eu nem podia me mexer. No primeiro domingo, fui ao santo culto com passos calculados e coração solto. Cheguei cedo de propósito para guardar a meia hora de oração na ponta do banco. Quando o porteiro me viu, os olhos dele brilharam como lamparina. A paz de Deus, respondi com a mesma saudação. E o amém da porta já limpou mais um tanto de poeira dentro de mim. Sentei com a minha mãe. Ela ajeitou meu véu como quando eu era menina. Eu deixei sem embaralho e sem pressa. Fechei os olhos e disse a Deus o que eu tinha dito tantas vezes sem perceber. Eu estou aqui. A orquestra começou suave, escolhendo tons de consolo. Eu ouvi as cordas respirarem juntas e pensei em como Deus me ensinou a respirar outra vez. A organista puxou o hino que fala de promessa que atravessa a tempestade. Meu peito se abriu como janela em manhã clara. Quando o cooperador atendeu o culto, sua voz de sempre soou nova. Irmãos, guardemos este momento. Há obras de Deus no nosso meio. Eu senti meu nome dentro da palavra, não por vaidade, mas por identificação de graça. Não levantei a mão naquela hora. Segurei a gratidão como se segura um passarinho que acabou de pousar, com carinho e sem ruído. A palavra saiu do púlpito com endereço. O ancião abriu em um trecho que dizia: clamaste no dia da angústia e eu te livrei. O eu parecia assinado com tinta fresca. Ele acrescentou, com a sabedoria que não espalha, só ajunta. Deus sabe o corredor do hospital, sabe o relógio do plantão, sabe o tapete gasto onde a mãe ora. Ele sabe o nosso nome. Minha mãe suspirou baixinho. Eu deixei que as lágrimas viessem sem luta. Lágrimas que lavam sem afogar. No final do culto, quando a oportunidade foi dada para agradecer, levantei a mão com temor, não para fazer barulho, para fazer justiça à misericórdia. Com muito temor venho relatar esta obra. Comecei e a voz saiu firme o bastante para alcançar o banco mais do fundo sem ferir o ar. Falei pouco e verdadeiro. Na madrugada, meu fôlego foi embora e os médicos já tinham feito o que podiam. Deus visitou o coração da minha mãe e a oração atravessou a cidade. O Senhor soprou de novo. Silêncio reverente. Eu não merecia, mas Ele teve misericórdia. Peço que a Irmandade ore para que eu seja fiel no que Deus preparou. O Deus seja louvado, que veio da Irmandade, parecia um mar se mexendo. Eu sentei de novo pequena, feliz por caber no banco e na vontade de Deus. Os dias seguintes viraram escola. Acordar com salmos, deitar com um hino, costurar as tarefas simples com oração curta. Descobri que a cozinha pode ser lugar de culto, enquanto a água ferve. A alma agradece. Enquanto a panela canta, o coração repete promessas. Voltei à reunião de jovens e menores com alegria de tia. Ajudar na recepção, sentar perto das crianças, emprestar o inário para uma que esqueceu. O encarregado de orquestra me viu de longe e disse: bom te ver. Eu respondi com o voto dentro: quero ser útil. Também visitei, com minha mãe, uma irmã acamada. Levamos um hino baixinho, uma oração curtinha, e voltamos mais cheias do que chegamos. Entendi o que ela sempre me dizia: quem se doa na obra da piedade volta abastecido. Dei o primeiro passo para servir ali, nas pequenas coisas. Preparar um prato para alguém, separar uma roupa, anotar nomes no caderno, ligar para uma viúva. Nada grande, tudo grande quando é para Deus. No trabalho mudei o compasso sem trocar de ofício. Abri mão de correrias desnecessárias, recusei falas ásperas, escolhi silêncio onde antes eu me defendia. Em dias difíceis, relembro o bip do monitor como um metrônomo, que me ensinou a contar de novo, e conto bênçãos. Quando alguém pergunta o que aconteceu, eu respondo com delicadeza de quem mexe com coisa santa. Deus me trouxe de volta, minha mãe orou e o Senhor soprou vida. Alguns só assentem,
outros pedem para eu contar melhor. Eu conto nos limites do ambiente, sem transformar corredor de escritório em púlpito, mas sem esconder a assinatura de Deus. O cooperador, numa reunião de oração, me chamou de lado e disse com carinho: quando sentir, traga breve gratidão. Vai levantar fé. Eu prometi que o faria, e cumpri. Em cada oportunidade, sem tomar tempo, eu repetia a essência: Deus ouve. Houve uma vez em que, enquanto eu falava, um jovem abaixou a cabeça e chorou. Depois ele me procurou. Irmã, eu tenho uma mãe que ora por mim. Hoje decidi voltar para o banco. Eu cheguei em casa e chorei de joelhos. A vida devolvida já gerava outras vidas voltando. Minha mãe, observando minha rotina, me abraçou na cozinha numa tarde de cheiro de pão. Agora sei que Deus me ouviu, disse com os olhos marejados e sorriso de quem viu promessa em pé. Mas filha, mais do que te dar de volta, ele te transformou. Guarda isso. Eu respondi: quero guardar, mãe. Me ajuda a não esquecer. Ela sentiu e, como quem entrega ferramenta simples, completou: banco, Bíblia, joelho. É assim que a gente lembra. Rimos do jeito direto. Mas obedeci, porque ali morou a sabedoria que me sustentou quando eu não respirava. Voltei também a buscar dons com a mocidade. Não para título, para me afinar com o céu. Naquele ambiente, vi jovens sendo tomados por Deus em linguagem. Vi promessas sendo confirmadas e eu mesma, numa noite de oração, fui visitada de um jeito que não falo muito, mas guardo. Deus me deu uma liberdade nova para adorar, sem vergonha do que pensam os outros. Cantei com mais inteireza, chorei com mais verdade. Saí daquele culto com a sensação nítida: Deus está costurando meu coração ao ritmo da casa dele. As pequenas concessões do dia a dia foram sendo revistas. Troquei horas de tela por tempo de leitura da palavra. Ajustei compromissos para não atropelar o santo culto. Reaprendi a dizer não com amor e sim com responsabilidade. Coloquei lembretes discretos pela casa, um versículo na geladeira, um hino copiado à mão na cabeceira, um papel com "Ele soprou de novo" dentro do inário, ao lado daquele bilhete antigo, de madrugada, escrito pela minha mãe. Às vezes eu abro e releio, e a sala fica de novo lugar de visitação. Com o tempo, recebi convites para contar o testemunho em outras comuns. Sempre aceitei com temor, pedindo a Deus para não virar espetáculo. Chego cedo, sento no banco, guardo a meia hora de oração e, quando a oportunidade aparece, falo da misericórdia, da oração da minha mãe, da sala fria, do ainda não é a hora. Nunca digo que foi merecimento, digo que foi graça. E encerro do mesmo jeito, para que não sobre dúvida. Tudo é para a honra e glória de Deus. Hoje, quando passa uma ambulância na rua e a sirene corta o ar, eu não desvio o rosto, eu oro. Oro pelo leito que vai receber, pela família no corredor, pelo plantonista que vai decidir ciclos, pela mãe que talvez acorde no escuro sem saber por quê. Peço que Deus sopre onde quiser, como quiser, porque aprendi que a vida é empréstimo e a oração é estrada, e que a promessa de Deus não pega fogo, não rasga com lençol, não vence com carimbo de papel, fica de pé, como ficou sobre a minha casa. Assim, o propósito se revelou sem manchete: congregar firme, servir simples, testemunhar com temor, amar a casa de oração e guardar o joelho disponível. Se eu falhar, e às vezes falho, volto ao banco, à Bíblia, ao silêncio que fala e peço: ajeita o meu passo, Senhor. Ele ajeita, porque aquele que me puxou do vale não me trouxe até aqui para caminhar sozinha. A vitória veio no tempo de Deus, e a caminhada segue no compasso dele. Chegou o dia em que eu voltei ao nosso comum local para agradecer com a irmandade. O corpo já obedecia. O passo já estava no ritmo, e a alma vinha na frente como criança apressada para o culto de jovens. Saí de casa mais cedo com a minha mãe. O céu tinha aquela cor de pano lavado, e o vento, manso, carregava cheiro de pão de padaria e de esperança. No caminho, minha mãe segurou minha mão, com delicadeza nova e antiga ao mesmo tempo. Não falou muito. O silêncio dela era oração. Ao entrar no átrio,
fui recebida por uma paz de Deus que parecia abraço de vários braços. O porteiro, que acompanhou a história desde as primeiras notícias, abriu a porta como quem abre caminho em procissão. Sentei no banco de sempre, perto do corredor, para não atrapalhar ninguém e para caber inteiro no momento. A orquestra afinava, e aquele ensaio de sons me lembrou as idas e vindas do meu peito naquela madrugada, até que Deus soprou o tom certo. Guardei a meia hora de oração como quem guarda a joia no cofre, devagar, consciente, agradecida. Lembrei do lençol que quiseram puxar até o fim, e do lençol que cobriu o meu sono em casa tantas vezes. Lembrei da caneta que quase assinou a despedida e das mãos que escrevem história por cima de qualquer papel. As mãos de Deus. Sussurrei. Obrigada por me devolver para te servir, e não para me exibir. Ensina-me a humildade do banco e a prontidão do joelho. A organista puxou um hino de consolo que falava de vale e de monte. As cordas entraram com o cuidado de quem carrega a vela acesa. E quando o cooperador atendeu o culto, sua voz veio com uma paz que eu reconheço como visita do céu. Irmãos, Deus tem feito obras no nosso meio. Guardemos reverência, porque Ele está aqui. A palavra saiu do púlpito com um endereço que acertava a cada coração cansado. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Aquilo me atravessou com doçura e firmeza. A minha mãe enxugou discretamente uma lágrima com a ponta do véu. Quando a oportunidade de agradecer foi dada, eu me levantei com temor e equilíbrio. A perna lembrava a viagem no corredor do hospital, mas agora era a passo de quem sobe degrau de altar. Perdão, púlpito, por dentro. Com muito temor venho relatar esta obra. Comecei, e contei o essencial, o que já compartilhei com vocês. A parada, o lençol, a oração da minha mãe às 13h17, o monitor que riscou vida quando a caneta procurava um fim. Irmãos, Deus ouviu. A vitória veio no tempo dele. Eu não merecia, mas a misericórdia me alcançou. Pedi que a Irmandade orasse para que eu fosse fiel no propósito novo. O Deus seja louvado, que respondeu foi um rio, e eu, uma pedra lavada no meio dele. A partir dali, a rotina foi sendo restaurada com sabor de novidade. Voltei a trabalhar com ritmos corrigidos, respeitando limites e honrando prioridades. Dei baixa em velhos hábitos e dei entrada em disciplina simples. Bíblia aberta antes de abrir mensagens. Uma oração breve entre uma tarefa e outra. Gratidão registrada no caderninho de minha mãe que virou também o meu. Descobri que a fidelidade a Deus se mede em centímetros do cotidiano. O jeito de tratar, a paciência com quem erra, a prontidão para pedir perdão, a generosidade sem holofote, são os sim e não pequenos que juntos formam um cântico comprido. Comecei a servir com alegria entre as irmãs da obra da piedade. Fui junto à entrega de uma cesta básica e entendi que pão é língua que qualquer dor compreende. Participei das visitas aos enfermos. Um hino baixinho, um copo d'água, um ouvido aberto. A cada porta que se abria, eu lembrava da madrugada em que a porta do céu se abriu para nós. Em uma dessas visitas, encontrei uma mãe com um olhar parecido com o da minha naquela noite. Cansaço e esperança, lutando lado a lado. Segurei sua mão e disse: eu voltei porque Deus ouviu a oração da minha mãe. Ele conhece o tom do teu clamor também. E ali, sem organista, sem orquestra, a presença de Deus encheu uma sala pequena, na reunião de jovens e menores. Sentei pertinho das crianças. Uma menininha de tranças esqueceu o inário. Ofereci o meu. Enquanto ela soletrava as palavras, eu entendi de forma nova que Deus se agrada de pequenas ofertas. Um livro cedido, um lugar no banco, um sorriso. O encarregado de orquestra me pediu, com carinho, para ajudar na recepção num culto de jovens, orientar os lugares, abrir caminho para mães com bebê no braço. Eu aceitei, como quem recebe missão grande. Porque servir é sempre grande quando é para Deus. Em casa, fizemos memória, sem ficar presa ao passado. Minha mãe guardou no inário
o bilhetinho que ela havia escrito naquela madrugada. Vida, se for do teu querer, devolve. Ao lado, colocamos outro papel, agora com caligrafia minha. Vida devolvida, viver para a tua glória. Não foi ritual vazio, foi marco de aliança simples. Quando a pressa tenta tomar meu pulso, eu abro o inário e leio. O coração desacelera, encontro o compasso, volta a meia hora de oração. Vieram convites para testemunhar em outras comuns. Em cada lugar, eu me sentei no banco, guardei a oração, ouvi a palavra e só quando era dado, me levantei para contar. Nunca quis ganhar tempo demais, queria que Deus ganhasse espaço. Fiz questão de lembrar o nome de quem Deus usou. Equipe médica, socorristas, enfermeiros, o Senhor honra quem serve com verdade. Mas sempre encerrei do mesmo modo. Irmãos, a explicação maior tem um endereço. Joelhos. Uma mãe, às 3h17, disse: sopra de novo. E Deus soprou. Algumas pessoas me procuraram no átrio, depois. Uma senhora, com uma foto do filho no celular, pediu: ora por ele. Coloquei o nome no caderno. Um jovem, de olhos cansados, sussurrou: eu estava longe, hoje senti de voltar. Dei um abraço e indiquei o banco, o melhor lugar para desenhar retorno. Vi nos rostos a mesma fome que um dia me atravessou, e aprendi que o testemunho é pão repartido. O pedaço que sai da minha mão alimenta primeiro a minha fé. Casa, nós duas, eu e minha mãe, passamos a ter um costume novo. Antes de dormir, agradecemos por 3 coisas do dia e intercedemos por 3 nomes do caderno. Não viramos santas de instantâneo, viramos persistentes, e Deus ama a persistência mansa. Em algumas noites, o sono vence a intenção e a oração sai curtinha. Em outras, a conversa com o céu demora um pouco mais. Em todas, a paz fecha a porta por dentro. De vez em quando, a memória da sala fria me visita. Não para me assustar, mas para alinhar. Eu volto ao corredor sem parede, ao canto sem microfone, ao ainda não é a hora, sussurrado com autoridade. E renovo, ali mesmo, o meu voto silencioso. Quero chegar na tua hora, Senhor, com as mãos cheias do que o Senhor me entregou. Serviço simples, palavras certas, passos no teu compasso. A eternidade deixou de ser conceito distante, virou régua do meu cotidiano. Também entendi melhor uma verdade que a Irmandade sempre repete: a vitória vem no tempo de Deus. O meu tempo era conta curta, o tempo de Deus tinha respiração própria. Ele sustentou os braços da equipe, segurou a caneta do médico, moveu a cortina com vento que lembra a vida, e foi colocar meu nome na boca da minha mãe como senha de retorno. Não foi mágica, foi milagre, e milagre, para nós, tem cheiro de oração. Hoje, quando eu sento no banco e o ancião abre a palavra, eu escuto como quem encontrou uma carta na caixa de correio com o próprio nome no envelope. Anoto frases, decoro trechos, repito no caminho de casa. E quando chega a hora da coleta para a obra da piedade, eu faço a minha parte com alegria. Pequenas moedas com coração grande. Aprendi que tudo o que Deus fez por mim pede resposta. Fidelidade singela, serviço constante, boca obediente para dar testemunho quando Ele mandar. Se você está lendo até aqui, talvez tenha alguém na UTI do seu amor. Talvez tenha um relatório difícil na geladeira. Talvez acorde no meio da madrugada sem saber por quê. Eu não tenho fórmula. Eu não tenho atalho. Eu tenho um caminho, joelho no chão, véu no cabelo, coração na mão de Deus. Fala com Ele como a minha mãe falou. Simples, verdadeiro, sem negociação. Se for para a glória dele, Ele vai soprar. E se Ele decidir diferente, Ele vai dar graça. A oração não é moeda para comprar milagre. É ponte para caminhar com o Deus que faz milagres quando quer e como quer. Eu termino esta narrativa não como quem fecha um livro, mas como quem pendura um testemunho no varal do céu, para que outros vejam que Deus ainda trabalha na madrugada. Se este relato encontrou o teu vale, que ele também te entregue uma luz. Deus te vê, Deus te ouve, Deus sabe o teu nome. A promessa não pega fogo, não rasga com lençol, não congela em sala fria. Ela fica de pé até que o Senhor a cumpra no tempo certo.
Deixa teu pedido de oração nos comentários. E se quiser caminhar com a gente, se inscreve. Tudo para a honra e glória de Deus.